está aqui com o coração aberto para louvar e engrandecer a Deus e agradecer por tudo que Ele tem feito na tua vida. Amém, mulheres? Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar então fechando os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Você tem liberdade agora para falar com o Papai do Céu. Sabe, coloca diante dele a tua vida. Declara para Ele que hoje você quer entregar a sua adoração perfeita, a sua adoração verdadeira para Ele nesta noite. Ó Paizinho, nós nos entregamos a Ti, Deus, crendo no Teu poder, o Teu poder que opera, o Teu poder que faz acontecer. E nós estamos aqui por Ti, para Ti, somente por Ti, Pai, porque o Senhor é digno de toda adoração, de toda honra e de toda glória. E que esta noite ela possa marcar os nossos corações com a Tua presença, Pai, com a Tua palavra. Abre a nossa vida, abre a nossa mente, abre o nosso coração para receber do Senhor aquilo que o Senhor preparou para cada uma de nós. Amém? Amém. Queremos estar adorando ao Senhor. Amém? Você tem liberdade para erguer as suas mãos, para falar com o Papai do Céu. Não fique com vergonha, não espere por nós aqui. Você pode erguer a sua adoração ao Rei. Aleluia! Oh, Deus! Só o Senhor, Pai!
quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Que esta noite, até o final desta noite, até o fim das nossas vidas, nós possamos entregar a adoração verdadeira a ti, Jesus. Que nada tire do nosso coração essa verdade, Deus. Aplauda o Rei Jesus. Oh, te glorificamos, Pai. Te exaltamos, Boa noite, mulheres amadas, preciosas. Que bênção você se dispor nessa noite para estar conosco. Estamos muito felizes aqui. Nós estamos na rede de mulheres da Igreja Missionária Manancial. Estou vendo aqui as convidadas da Diva, foi isso? Da Diva, ali também, cadê as outras? Ali também, bem-vindas. Que Deus fale poderosamente ao coração de vocês. Nós viemos aqui hoje para receber um pouquinho mais daquilo que Deus tem para nós. Não é? O Senhor tem um mandamento que diz: ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ama o teu próximo como a você mesmo. E uma forma de nós mostrarmos amor por nós mesmas, é nós queremos aprender, aprofundar mais num conhecimento para nós termos uma qualidade de vida melhor, para nós florescermos naquilo que Deus nos chamou. E hoje nós estamos aqui, queria chamar a doutora Paula Pironi. Glória a Deus, um aplauso ao Senhor pela vida dela. Glória a Deus. Eu conheço a Paulinha, né, desde pequenininha. Então, assim, amados, eu glorifico a Deus porque ela é uma médica que se esforçou, que tem feito, tem dado o seu melhor para trazer qualidade de vida, né, para muitas pessoas. E essa semana nós estávamos pensando em quem ministraria aqui para nós, e eu lembrei dela e ela prontamente aceitou. Então, nós cremos que tem um propósito lindo hoje, tá, doutora Paula, para que você ministre nossa graça linda que Deus te toma para nós recebermos mais e mais, amém? Vamos orar abençoando a vida da doutora Paula. Ela vai trazer muitas coisas que vão nos acrescentar muito, amém? Pai, nós estamos aqui, mulheres que precisam de Ti, Senhor, mulheres que estão a cada dia aprendendo a se amar mais, meu Deus, a se cuidar. Senhor, nós queremos declarar que nesta noite o Senhor tem liberdade de usar a vida da doutora Paula, Pai, para trazer, Senhor, conhecimento, informações úteis e muita vida do Senhor para nós desfrutarmos de uma vida abundante aqui na terra, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Que o Senhor fale em cada coração, que hoje seja, Senhor, um marco profético, que hoje seja um tempo, meu Deus, de um despertar sobrenatural, Pai, para um novo mover na nossa vida, com muito mais cuidado, com muito mais atenção, com a graça do Senhor, com a força do Espírito Santo, para nós vivermos uma vida abundante que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, abençoamos cada vida aqui, seus lares, meu Deus, suas famílias. Declaramos, meu Deus, que cada uma receberá mais sabedoria, mais graça do Senhor, Pai. E nós te agradecemos, porque podemos estar aqui hoje, Pai, para ouvir mais e sermos acrescentadas, meu Deus, de uma forma sobrenatural. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Passou o bastão, agora já é. Eu vou só me organizar aqui, porque eu sou das antigas, eu gosto de papel. Pode pegar. Sou daquelas que gostam da vida de papel, do celular pra mim não dá muito certo, não. Coloca aqui, ó. Não é, mano? Encaixar.
aqui, apóstolo. A apóstola me chamou na segunda-feira. Aí eu falei, meu Deus, como dizer não? A gente tem que obedecer e a gente vai. É uma alegria, mas quando pega nesse microfone é um temor muito grande. Mas eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Então, bem, para quem me conhece, eu me chamo Paula, eu me formei há 6 anos em medicina. Eu sou formada, tenho especialização em medicina de família e comunidade, sou pós-graduada em medicina funcional integrativa. Trabalho em Terra Vermelha, não sei, acho que alguns aqui conhecem, já foram lá. É uma região que muita gente é dependente do SUS, e eu trabalho no SUS, então é um local que a gente ouve muitas pessoas e em cima disso que eu trouxe essa palestra de algumas coisas que eu atendo no ambulatório. Mas só que tem muita coisa que a gente pode compartilhar sem ser somente ciência. O que a Bíblia fala sobre saúde, né? E eu vou tentar fazer um paralelo, estou até vendo o relógio aqui para também não me alongar muito. Então, primeiro, o tema... Cadê, pastor? Como é que eu coloco aqui? Deixa eu colocar. É só ir passando setinha, né? Ok. Então, eu botei um título de Mulheres Plenas e botei propositalmente no espírito, na alma e no corpo. Quando eu falei sobre esse título, eu já tinha dado essa palestra em outra igreja, mas só que quando a apóstola falou, o Espírito Santo me deu algo bem diferente, então eu tive que mudar tudo que eu já tinha feito. E eu fiquei escandalizada com o que o Espírito Santo me falou, porque eu nunca tinha pensado dessa forma que eu vou trazer aqui hoje. Então, com esse título, Mulheres Plenas, eu começo pelo título. O que é ser plena? O que é ter plenitude? Né? Plenitude, de acordo com o dicionário Aurélio, de acordo com as coisas que a gente vê nas definições, é alguém, um ser completo, inteiro, cheio ou que tem a sua capacidade máxima. Eu posso já então inferir que é uma pessoa que é completa, cheia, que age na sua capacidade máxima. E aí, será mesmo que a gente está agindo dessa forma na nossa capacidade máxima, que a gente está cheia, que a gente está completa, que a gente não sente falta, que a gente está tudo certinho, não tem pendências, no espírito, na alma e no corpo? E isso me levou a Gênesis 1, no início de tudo. Como eu falei, eu sou do papel, pastor, não consigo ser que nem um senhor muito tecnológico. Então eu vou abrir aqui pra gente. Gênesis 1, versículo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Foi o primeiro versículo que veio na minha mente quando eu pensei nesse título, porque no início de tudo havia um vazio, havia algo sem forma. Então eu vou nas pesquisas e vou pesquisar o que em hebraico, o que a raiz da palavra significa. Não vou me meter a falar em hebraico aqui, porque eu não sei mesmo. Mas o que é ser vazio de acordo com o que a Bíblia fala? É desabitado, sem vida, sem forma. O que a Bíblia está querendo dizer é algo indefinido e desorganizado. Então, no início de tudo, não tinha vida, era desorganizado, era indefinido. Que vida? Vida de Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele pairava sobre a face das águas. Gente, eu vou ser euzinha aqui, tá? Então eu sou um pouco viajante, eu quero que vocês me acompanhem e viajem comigo. Quando eu penso sobre o planeta Terra, eu já imagino aquela terra redondinha, e aí eu faço uma analogia, e vocês vão viajar comigo. Eu imagino aquela terra cheia de água, escuridão, o Espírito Santo pairando ali naquele lugar, e a vontade de Deus foi, quero trazer vida neste lugar. Haja luz e pum, houve luz. Como diz a doutora Edmeia, palavra, e espírito, bum, ocorre a vida. Quando eu faço um paralelo com a ciência, já é comprovado, depois vocês pesquisem. Quando há fecundação do óvulo com espermatozoide, há uma liberação de luz. É uma luz que os olhos não detectam,
mas é um foco bem discretamente que alguns aparelhos detectam. Para ocorrer vida, gera luz. Entendeu? Quando o Espírito Santo meio que fecunda a terra, a luz houve vida. E Deus está querendo gerar vida dentro de nós. Mas aí vem a questão, que vida é essa? O que Deus está querendo fazer no meu espírito, na minha alma e no meu corpo? Quando a gente segue a Jesus, a gente entende que existe o reino espiritual e existe o reino material. Existe o reino espiritual que a gente não vê, o reino do corpo material que a gente toca e que a gente sente. Tudo que começa lá em cima, quando a gente entende como as coisas funcionam lá, as coisas começam a acontecer aqui embaixo. É um princípio, né? O que a Bíblia fala? Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, o que desatar na terra será desatado no céu. O céu tem influência na terra, mas será que a terra tem influência no céu? Será que o que acontece no nosso corpo tem influência no nosso espírito? Eu parei para pensar nisso. Se eu estiver doente, a minha fé cessa? Talvez não. Mas talvez eu não consiga exercer completamente a minha fé. A manifestação do espiritual, ele depende das chaves que eu ligo aqui no reino material. E é isso que é muito importante a gente entender. Digamos que os discípulos de Jesus, eles fossem acamados. Será que o evangelho hoje teria chegado até a gente? Não. Deus, ele quer agir na plenitude dele no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Quando você está lá na perturbação da sua cabeça, nas emoções descontroladas, será que você consegue ouvir a voz de Deus claramente? Não. Por isso que os pastores sempre pregam para a gente ter domínio próprio, para a gente colocar nossas emoções diante do Senhor, porque isso perverte o nosso pensar. Deus, ele quer trazer saúde no espírito, na alma e no corpo. Sempre começa no espírito, no plano espiritual, e termina no corpo. Mas se a gente não cuidar do reino material, o reino espiritual ele não se manifesta. Fé sem obras é morta. Fé espiritual, obras, reino material. O espírito ele quer agir, mas se a gente não dá liberdade, não dá condição para o nosso corpo obedecer, a obra não vai ser completa. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. E aí quando a gente fala de corpo, de alma, aí é um assunto vasto que eu acredito que não vai dar para a gente falar tudo hoje. O que eu quero, eu não, né? O Espírito Santo vai nos convencer. É que o corpo, ele é um instrumento. Você tem um carro. Adianta você colocar gasolina no carro se o motor não estiver funcionando? Você não vai para lugar nenhum. Você não vai cumprir com o seu destino. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Ele quer que a gente dê condição para que Ele possa agir através de nós. Vamos lá, vou fazer algumas perguntas simples agora. Não preciso responder para ninguém se sentir constrangido. Quem fez atividade física hoje? Vamos lá, quem fez atividade física hoje? Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos lá. Quando a gente acorda de manhã, o que a gente come? Um café. Aí no café a gente já joga açúcar. Tem uns que tomam mais açúcar, café, não café com açúcar. Aí você pega um pão que é puro trigo, que não tem muita qualidade nutricional, ainda pega e passa na margarina. E tá alimentado. E tá bem. Aí chega depois umas 10 horas da manhã, lá no trabalho, tem a cozinha do trabalho, você vê um biscoitinho, um creme crack, pega e coloca mais trigo pra dentro. Na hora do almoço é um prato de arroz e feijão com macarrão e um bife frito. Não tem legume. Ah, sim, coloca um alfacezinho e uns pedacinhos de tomate pra falar que tá comendo salada. Aí vamos lá, à tarde o que você faz? Um pão novamente, às vezes um presunto, carne processada, ou um queijo, que também tem bastante gordura. Gente, não é nada de nada pode, mas tem que ter moderação, né? Quando chega a noite, vou pedir uma pizza e vou tomar uma Coca-Cola.
Quando você vê, o que você vê? Gente, a gente só se alimenta, a gente não se nutre. Já pararam para pensar? Ah, tô muito cansada. Aí não vai para academia, não vai dar uma caminhada no calçadão. Na época de Jesus não tinha academia, mas ele também não tinha carro, ele só andava. Por dia, uns 30 quilômetros eu acho que ele andava, ou muito mais. A pastora não me deixa mentir. Então, o nosso estilo de vida, a modernidade, ela também tirou um pouco da nossa saúde. É tanta correria que tudo tem que pegar, tirar e não mais descascar. E isso é um confronto pra gente, né? Vamos lá. Crente não bebe mais? É uma frase muito conhecida. Eu confesso que às vezes me dá um pouquinho de vergonha, gente. Olha a forma que a gente tem. A mesa tá linda. Comer é benção, gente. Glória a Deus. Comer é maravilhoso. Mas comer de forma desenfreada não é algo legal para ninguém. E, infelizmente, o crente tem essa forma, né? Deus quer mudar isso, sabe por quê, gente? Eu nem ia falar isso. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós somos guerreiros dos últimos dias. O ataque no espírito, a gente está vivendo um tempo de jejum, está sendo complicado demais. Se a gente não preparar o nosso corpo, nós vamos ficar doentes, porque o nosso corpo sente. Nosso corpo está aqui embaixo. Tudo que vier daqui de cima vai respingar lá embaixo se a gente não tiver com a estrutura preparada para receber. Então esse é um tempo que a gente tem que cuidar do nosso corpo. O nosso corpo é tão importante, e em Judas 1,9, eu não vou ler não, porque eu quero aproveitar o tempo. Em Judas 1,9, fala que o diabo, quando Moisés morreu, disputou com o arcanjo pelo corpo de Moisés. Imagina o que o diabo tinha de querer o corpo de Moisés, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Já estava morto. Algo valioso tinha no corpo de Moisés. Aquilo ali era matéria. Gente, quando a gente entender que a matéria também é algo espiritual, a nossa mentalidade vai mudar. Vai mudar muito. Em Marcos 5, 9 a 13, esse eu quero ler. Deixa eu deixar aqui marcado. Aqui, Marcos 5. Marcos 5, de 9 a 13. Fala sobre o endemoniado gadareno. Todo mundo deve conhecer essa história, mas eu vou ler. Jesus lhe perguntou, né, para adiantar a história. Jesus foi lá naquele local, viu o endemoniado, todo sujo, todo ferido. Os demônios faziam o que queriam daquele homem. Jesus chegou lá e perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia próximo uma grande manada de porcos, passando perto de um monte. Os demônios disseram: mande-nos para aqueles porcos, e imploraram eles: deixe que entremos neles. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atiraram pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogaram. O que eu quero dizer aqui? Gente, se eram muitos demônios e 2.000 porcos se jogaram depois que esses porcos receberam esses demônios, eu posso acreditar que pelo menos era um demônio para cada porco. O corpo daquele homem, no mínimo, segurava 2.000 demônios. Vocês conseguem entender a estrutura que vocês têm para segurar a carga de 2.000 demônios? Foi Deus que criou o nosso corpo. Nosso corpo foi criado para carregar, para guardar a glória de Deus. O seu corpo é muito precioso. Eu fico imaginando, os porcos, eles não aguentaram tamanha carga espiritual, tamanha pressão ao ponto de quererem se matar e se jogaram no penhasco, mas aquele único corpo conseguiu segurar aquela carga toda. Imagina o que Deus não pode fazer através do seu corpo. Se tiver o canal do espiritual, meu corpo alinhado, acesso direito a nós. Aleluia. Gente, quando o Espírito Santo me falou isso, eu fiquei com muito temor. Porque não é só questão de cuidar da saúde, sabe? É o que a gente faz com o nosso corpo em relação a pecados.
como nós nos vestimos, como nós tratamos o nosso corpo, como nós cuidamos do templo do Espírito Santo. Isso é algo muito sério, isso me trouxe muito temor, sabe? Óbvio que esse homem carregou demônios, mas, como eu falei, a gente pode carregar a glória de Deus se a gente quiser. Em Hebreus 1:10, para encurtar, lá está falando que Jesus escreveu, Deus escreveu, desenhou os céus, na verdade, ele usou o plural, ele falou céus. Se você olhar para o céu, você não consegue enxergar o fim. Para vocês entenderem o que eu quero dizer, eu vou passar um videozinho aqui e vocês vão acompanhar comigo. Agora, pastor, como é que eu faço aqui para entender? Deixa eu ver se eu consigo minimizar aqui, acho que é isso. Cadê? Onde é que eu boto aqui? Ih, vou precisar do pastor. Cadê o pastor? Eu sabia que foi um vídeo aqui que ele deixou pronto em algum lugar aí pra mim, mas já não lembro nada. Não, tá não, é fora. Totalmente diferente. Ah, é. Esse mesmo. Eu falei que eu ia te chamar, pastor. Aí é contigo. Meu negócio, gente, é massa, eu posto tecnologia, eu já deixo para os outros. Não, ainda vou voltar a palestra. Deixa aí um videozinho para nós. Então, gente, só para vocês entenderem. O Sol, ele tem, se eu não me engano, 2 bilhões de quilômetros, algo assim. Um dia, uma luz-dia, que ele está falando aqui no vídeo, é cerca de 25 bilhões de quilômetros, só para vocês entenderem a dimensão desse vídeo. Ok? Não é só eu. Aí ali, ó, é um dia luz, 25 bilhões de quilômetros, vão acompanhar. Daí é o tamanho do universo que o vídeo está mostrando. Essa é a nossa galáxia, depois que vocês viram a Via Láctea. Cada pontinho desse é uma galáxia no universo.
ver agora aqui. Pode deixar. Gente, é um videozinho bem curtinho, mas como eu falei, eu gostaria de ser eu mesma aqui para vocês viajarem junto comigo. Vocês entenderam mais ou menos o tamanho do universo? Não existe tamanho, gente. É algo muito gigantesco. Ainda tem teorias que mesmo depois dessa linha arqueia, tem mais universo que está em expansão, é um negócio literalmente astronômico, doideira. A Bíblia fala que esse Deus que segura o universo na palma da mão, que desenhou tudo isso, ele decidiu morar onde? Dentro de nós. Gente, vocês têm noção do que vocês guardam dentro do corpo de vocês? Eu não sei se vocês conseguiram entender a dimensão do que isso significa. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Esse Deus majestoso que não precisa desse corpo miserável, ele decidiu morar dentro da gente. E o que nós estamos fazendo com o nosso corpo? Se ele decidiu morar em nós, é porque ele quis e ele ama e ele quer. Um Deus tão grandioso. Então, isso para nós, eu parei esse tempo antes de entrar nas dicas mesmo de saúde, porque eu quero gerar uma consciência em nós do quão importante é cuidar do nosso corpo. Quando você cuida do seu corpo, é um ato de amor para com Deus. Porque, pensa comigo, quanto mais você cuidar do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, mais você deixa o espiritual livre para agir no reino material. E os nossos inimigos sabem disso. Eu não vou falar do lado de fora, mas lá fora tem muito servo de Satanás que sabe disso. Cuidam do corpo, gastam milhões. Esse mundo já é maligno, gente, mas só que o crente ele não tem sido prudente. E nós precisamos fazer por onde? Acamado, você não consegue fazer muita coisa. Parado, sem perna por conta de diabetes, você não vai conseguir fazer tanta coisa assim. Óbvio, gente, isso não é para gerar peso em ninguém que teve alguma doença. Também não estou falando que toda doença que acontece conosco é porque a gente não soube cuidar do nosso corpo. Eu estou falando sobre como tratar o nosso corpo, porque Deus, Ele falou que você plantar, você vai colher, você vai ter consequências. E quando o seu corpo ele tiver limitações por coisas que você não fez, o Espírito Santo vai falar: meu filho, você plantou, você colheu. Ele pode curar? Pode, mas às vezes ele pode deixar com um espinho de pau ali, para lembrar que você vai precisar depender cada dia mais dele. Agora, quando o pessoal vem aqui, eles contam o testemunho. Eu amo ouvir testemunho, gente. E eu, para botar algumas fotos aqui, eu precisei ser muito curado para tomar fio. Antes de mostrar essas fotos, quero falar sobre 2 versículos que eu acho muito interessantes. Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto forte em espírito. 3 João 2. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de Cristo. Aqui eu não preciso nem decifrar, que já está bem escrito o que o Espírito Santo está falando conosco. E aí, eu quero falar sobre mim. Eu me formei em 2020, junto com a pandemia, então eu já me formei e já fui trabalhar na linha de frente. Eu trabalhava no interior, pegava estrada, vinha trabalhar no PA da Glória, na época do Covid, peguei o caos, gente, vocês não imaginam. Foi difícil para o meu corpo, foi difícil para a minha alma, foi difícil para o meu espírito. Tudo que eu vi e recebi nesse período, eu trabalhava, gente, mais de 100 horas semanais. Nessa época, meu pai infelizmente veio falecer, muitos de vocês conheceram meu pai e obviamente não foi fácil. Perder um pai, perder qualquer parente é muito difícil. O meu corpo sentiu, minha alma sentiu. Nessa época, eu morei 2 anos em Santa Maria de Jetibá, morei no interior, assisti os cultos online, não fiquei desviada, despirocada da cabeça, mas esfriei um pouquinho, fiz coisas que eu me arrependo muito, coisas que eu não gosto nem de lembrar.
E o meu corpo, o pecado, ele vem para destruir. E eu acredito que no passar dos anos, a galera vivia 1000 anos, 969 anos em Matusalém, né? Hoje a nossa expectativa de vida é 80, 90 anos, porque com a ciência a gente consegue chegar um pouquinho lá. Eu acredito que o pecado, ele perverteu tanto a nossa saúde, chegou até o nosso DNA e foi destruindo mesmo, sabe? O pecado, ele vem e destrói mesmo e até corrompe o nosso corpo físico. Então isso gerou em mim doenças, que é o que eu vou compartilhar com vocês. Também porque eu vivia de plantão em plantão, saía da unidade de saúde, ia direto para o hospital, tomava banho no hospital, ficava a madrugada toda acordada, ia de novo para a unidade de saúde. Então era uma loucura isso. Chegava, saía de lá, vinha para Vila Velha, chegava aqui, dava 18 horas seguidas de plantão. Paula, precisava de tudo isso? Naquele momento precisava, porque era o momento que minha família estava passando. Você se preocupava excessivamente, economicamente, o que você ia fazer, como você ia ajudar a sua família e etc. Então, assim, primeiro eu vou fazer uma listinha. Essas são 6. Pode? Aqui, gente, eu quero mostrar para vocês como as coisas acontecem. Eu tive um quadro de icterícia crônica idiopática, ou seja, sem causa definida. Meu corpo empolava todinho. Tive também uma vasculite. Meu corpo vivia com essas manchas, do nada aparecia. Tive queda de cabelo, isso aí foi só de fazer assim no meu cabelo, caiu. Tinha uma dermatite também, minha pele começava a descascar. Eu botava uma calça, só de apertar um pouquinho já fazia a listra, minha barriga era inchada o tempo todo. Minha pele ficava craquelada e eu tive um carcinoma, não sei nem se minha mãe sabe. Eu tive um câncer no rosto. Oi? Mãe? Ficou sabendo depois, né? Eu contei depois porque eu não queria preocupar. Mas assim, é um câncer maligno, mas não tem, é muito raro metastatizar, então só tirou, fez a biópsia, viu o que era e ficou tudo certo. Porque meu corpo estava num estresse oxidativo muito grande. Lá, meu sobrinho, meu rosto estava inchado. Eu sempre fui magrinha, mas meu rosto ficou inchado de tão inflamada que eu estava. Eu tinha quadros de calagem, inflamação Gente, eu tô muito curada para mostrar isso aqui. Olha aqui, eu virei aqui. Harmonização, né? Preenchimento natural. Meu rosto ficava todo inchado, meu olho inflamado. Isso aqui, gente, não é que eu fiz cirurgia de dente, não. Meu rosto inchava do nada, assim, eu sentia dores. Às vezes tinha que trabalhar desse jeito, enfim, gente. Foi terrível. O que isso significa? Eu estava extremamente inflamada. Eu tive cerose central, que a água atrás da retina por excesso de estresse. O oftalmologista falou, isso é excesso de estresse, esse que é a causa. E privação de sono. E o doutor está falando para uma médica que eu tenho que me desestressar e dormir mais, você está querendo demais. Mas foi um motivo. Eu provavelmente vou ter que fazer até uma cirurgia laser também. Tive endometriose profunda, fui curada de uma forma milagrosa em um dos cultos. Eu só não coloquei aqui para não alongar mais. A minha pelve estava toda tomada, é uma doença que gera infertilidade. O Senhor me curou para a glória dele, não tenho mais nada. Sentia dores profundas no período menstrual. O que mais? Tireoidite Hashimoto, tive uma doença autoimune, anticorpos que atacam a minha tireoide, algo que eu estou controlando até hoje. Ou seja, gente, eu fiquei totalmente desorganizada, é o que a gente falou no início. Meu corpo estava todo bichado. Síndrome intestinal, tireoidite Hashimoto, endometriose profunda, urticária, calásio, dermatite, enfim, estava toda bichada. Por quê? Última vez, pastor. Porque eu só trabalhava, eu dormia mal, minhas emoções estavam totalmente, birutas, meu espiritual estava ruim. E isso me fez correr atrás de estudar mais sobre isso. Foi quando fui fazer algumas pós-graduações, porque eu consegui reverter essas doenças com alimentação, com hábitos saudáveis. E aí eu fui entender o que Deus estava querendo falar comigo. Eu precisei voltar a casa em ontem. E é o que Deus está fazendo com a gente hoje. E aqui eu coloquei aqui, pilares da saúde de um cristão. Vida de oração, relacionamento com Deus, sono, atividade física e alimentação. Se todos esses estiverem equilibrados, a gente vai ter uma vida plena no Senhor.
A gente está dormindo bem? E dormir bem não é só dormir muito, é você ter um sono reparador. Como eu perguntei, estão fazendo atividade física? A alimentação, como é que tá? Se vocês perceberem, a gente só come trigo, é o tempo todo, é pão, é bolacha, é bolo, e depois eu vou falar sobre isso mais lá na frente. A falta e o desequilíbrio, esses 4 pilares geram inflamação do corpo, que gera desordem, doenças autoimunes de todos os tipos, síndrome metabólica, obesidade, neuroinflamação, que pode gerar quadros de demência, Alzheimer, depressão, ansiedade, baixa concentração e energia mental, morte espiritual, ausência de propósito, sentido da vida. Você vem na igreja, às vezes você não está nem com vontade mais, você vem no automático. Gente, o nosso ser está todo inflamado, digamos assim. O Espírito Santo quer botar ordem nisso tudo. Amém. Amém. Mas só que Ele vai fazer com a nossa ajuda. A obra da saúde em nós é a obra de Deus através de nós para nós mesmos, porque só vai dar certo se a gente botar a mão na massa junto. Aí eu coloquei aqui alguns exames. Quem fez exames no último ano? Ah, que bom, a maioria. Isso aí. Como é que estão as suas taxas? Eu botei aqui alguns exames interessantes, porque a gente só olha assim, glicemia de jejum, exames de diabetes e colesterol. Mas tá, e as suas vitaminas? Gente, a alimentação hoje está tão ruim, às vezes você come até muita fruta, mas o solo já está contaminado, muito agrotóxico, carne cheia de antibióticos. A nossa alimentação não é como antigamente. Então, às vezes, faz necessário fazer uma suplementação ou algo assim. Eu coloquei aqui alguns exames, hemograma, né? Ferritina, zinco, magnésio. Magnésio, gente, é essencial para quase tudo no nosso corpo. Eu vou falar mais na frente também. Função tireoidiana, anti-TPO, para ver doença autoimune. Iodo, selênio, zinco são extremamente importantes para o funcionamento da nossa tireoide. Homocisteína, proteína C reativa são marcadores de inflamação para o nosso corpo. Tem algum nutricionista aqui? Não? Opa! Glória a Deus! Ela deve entender o que eu estou falando também. Perfil lipídico, triglicerídeo, fibrinogênio, ele nos ajuda a ver também risco que a gente tem de ter alguma doença cardiovascular. A parte de diabetes, né, insulina, vitamina B12. Gente, vitamina B12 é extremamente importante para tudo no corpo, principalmente para o funcionamento cerebral. Vitamina B6, B9 e B12, para todas as reações químicas cerebrais, precisam dessas 3 vitaminas. Todas. Curva de cortisol, eu gosto de pedir a curva de cortisol salivar, por quê? Fala muito de fadiga adrenal hoje, não é o melhor termo a ser usado. Mas ele avalia o nosso nível de estresse, como o nosso corpo está se comportando com o estresse, né? Muitas vezes a gente vê o tanto estresse que o nosso cortisol está lá embaixo. É como se fosse um hormônio protetor, digamos assim. Ele impede com que o nosso corpo fique tão inflamado pelo nível de estresse que a gente passa. Mas de tanto ficar inflamado, ele, por feedback, ele diminui a sua produção. E aí nosso corpo fica mais exposto, né? O coprológico funcional é um exame do cocô, né? Que avalia como está a sua digestão. Alguém já ouviu falar de disbiose intestinal? Já, né? É um assunto que está muito em pauta e a gente não aprende na faculdade isso. É uma ciência nova. Os nutricionistas também já estão estudando isso e tem a ver com tudo o que a gente vai falar aqui. Rotina diária. Eu não vou ler todos os versículos, obviamente, mas eu coloquei aqui uma rotina que, se a gente praticar isso daqui, a gente vai ter mais qualidade de vida. A gente tem lá no centro do nosso cérebro, digamos assim, que chamava glândula pineal. Ela produz melatonina. A melatonina é um hormônio que ajuda a gente a dormir e tem a ver com a luz. A luz, quando atravessa a nossa retina, dá um sinal lá para o cérebro que o dia está amanhecendo. E a melatonina começa a diminuir, porque é um hormônio que dá um soninho na gente. Então, quando a gente está acordando, a melatonina vai diminuindo. Quando começa a escurecer, ela começa a subir. O nosso corpo é perfeito, gente. Então, vamos seguir o que a Bíblia fala? A maioria dos profetas, dos homens de Deus, o que eles faziam? Jesus mesmo, que é o nosso modelo, ele acordava de madrugada. Ele acordava quando o sol ainda estava para amanhecer. Então, ó, acorde um pouco antes, ou iniciar o nascer do sol, se expõe à luz em todos os sentidos, já começa a fazer um detox do seu dia, já acorda lendo a palavra, já coloca suas emoções no lugar. Devocional antes de iniciar o dia, eu coloquei várias referências aqui da Bíblia que falam sobre você começar o seu dia orando.
E, gente, eu tô tentando praticar isso, mas tá difícil acordar 4, 5 horas, mas às vezes que eu consigo, gente, meu dia é outro, eu vou chegar lá. Beba água morna. Alguém já ouviu falar isso, gente? Porque é uma dica tão antiga e é verdade, faz sentido. A nossa digestão, ela é um processo quente. O calor, a temperatura, ela ativa algumas enzimas da digestão. Então, quando a gente bebe água morna, isso já estimula lá o nosso processo digestivo. Ou, né, quando eu falo quente, em temperatura ambiente. Não é aquela água gelada, brincando que nesse calor a gente ama beber, principalmente depois que a gente come, que só piora a situação também. Beba chás variados, 3 vezes ao dia pelo menos. E quando eu falo variados, não é só ficar no único chá não, porque chá também faz mal em excesso, dependendo do que você toma. Então eu falo para variar justamente para ter essa sinergia também. Então beba chá de manhã, de tarde, de noite. Ah, doutor, eu não gosto de beber chá. Começa com onde, gente? A Bíblia fala que as folhas são remédio. Vocês lembram desses versículos? Vou botar mais na frente, a Bíblia já está dando dica aí, gente. Tudo que vem do solo nutre o nosso corpo. Prefira alimentos cozidos, quentes, untuosos, ajuda a melhorar a nossa digestão. Gente, nem tudo que é saudável para você. Às vezes você está com a barriga lá na frente, cheia de gás, plenitude gástrica. Quando você come uma salada crua, talvez não vai te fazer bem, porque a sua digestão está ruim. Então, às vezes é melhor você comer alimentos cozidos, quentinhos, que vai auxiliar na sua digestão. Evite alimentos ultraprocessados. Cuidado com o excesso de cafeína. Gente, café, a gente acorda tomando café, depois do almoço tem um cafezinho, no final da tarde tem um café e tem gente que toma café ainda para dormir. Ninguém aqui faz isso. Tem tipos de metabolizadores de café. Tem alguns que são metabolizadores rápidos, lentos, o que é indicado pelo menos beber até às 16 horas, não depois disso. Então, ó, pratique atividade física pelo menos 3 vezes na semana. Se você fizer 3 vezes na semana, por 50 minutos, eu fiz os cálculos, gente, dá mais ou menos 1%. 1% só do tempo da sua semana. Gente, a gente não pratica quase nada. Então, pelo amor de Deus, é só isso que você precisa para ter uma vida saudável, no mínimo, gente. Não coma 2 horas antes de dormir. À noite é quando você faz faxina na sua casa. Se você comer, o seu corpo, no momento que você tem que reciclar suas células, ele vai estar concentrado em fazer a digestão. E o que a gente mais come à noite. A gente chega no trabalho e come uma pizza, come uma carne que é difícil. O seu corpo não consegue fazer o processo de detox. Ah, mas eu sinto muita fome à noite. Se vira, cria um hábito, tudo é hábito nessa vida. Tudo é esforço, gente. Depois que virar hábito, passou a primeira, segunda, terceira pra frente, é mais tranquilo. Higiene do sono, telas, ok? Muita gente sabe, mas pouca gente pratica. A gente fica no celular, assiste TV, vai estudar à noite. Tem aquele protetor de tela, tem tela azul, se eu não me engano, tem um óculos específicos que você pode colocar para proteger, né, o seu sono, que ele faz como se fosse uma filtração na luz para só deixar passar a luz, que não vai diminuir a sua melatonina também. E se condições, tome alguns suplementos, que é o que eu vou falar mais pra frente. Vou passar rápido. Eu escrevi agora, gente, mais para quem quiser tirar foto, para ter em casa, porque vai ter algumas receitinhas. Não vou ficar falando tão certinho por conta do horário. Então, gente, uso de chás, como eu falei, tem 2 formas: decocção e infusão. Decocção, gente, quando é casca, semente, raiz e caule, você joga para ferver junto com a água. Agora, quando é folha, gente, o certo não é ferver. O certo é você ferver a água e jogar na folha, tampar, abafar e deixar ali. A gente faz tudo ao contrário, né? Chateira, a gente pega, joga tudo dentro, ferve tudo. Isso aí perde muitos compostos importantes. Tem alguns chás aqui que eu botei, vai ficar aqui por canto. Chás que ajudam na digestão. Gente, gengibre pra mim é mágico. Tá? Eu tomo gengibre, eu já sinto a diferença na hora na minha digestão. Você pode tomar 30 minutos antes de você comer uma refeição ou 1 hora depois, tá? Ajuda em dores estomacais, má digestão. Às vezes eu faço um blend, eu misturo funcho com erva doce e pedaços de gengibre, pra mim funciona muito bem. Calmante, antes de dormir, você pode misturar, coloca uma camomila. Mulungu pra mim funciona muito bem, mas mulungu é uma casca, então eu tenho que ferver e depois eu jogo na erva, entendeu?
para distúrbios do sono, transtornos ansiosos, não é um clonazepam da vida, gente, que você vai tomar e você vai desmaiar. Não é assim, tá? É com o tempo você usando, às vezes na hora você até fica mais relaxado. Tem óleos essenciais também que ajudam bastante. Antioxidantes, anti-inflamatórios. Cúrcuma é um dos favoritinhos da galera aí. Aqui são outros chás. Chás que aliviam TPM, cólica, chás para ansiedade, melhora o sono. Eu, quando eu estava com endometriose, eu usei muito o chia amarelo e o de gato. Eu percebi diferença no meu corpo. Para alguns pacientes eu até mandei manipular um extrato seco padronizado. Tem uma quantidade de miligramas que pode ser usada também. Para quem tem mioma, gente, já vi paciente usando durante alguns meses e o mioma sumir, tá? Tem que tomar pelo menos uns 3 meses aí. Uso de suplementos. Aqui que eu quero parar um pouquinho, porque eu me tornei fã. Um pouquinho disso aqui. Então vamos lá. Magnésio, gente, como eu falei, ele é muito importante para tudo, para a saúde muscular, para a saúde cerebral. Ele geralmente é usado para você tomar uma cápsula de manhã e uma noite. Tem alguns tipos de magnésio que ajudam no sono. Principalmente não botei ali, mas o magnésio trionato, para quem está com a saúde mental ruim, está com falta de concentração. Eu tô passando aqui, gente, obviamente vocês vão no nutricionista, vocês vão no médico, né? Vocês não vão sair tomando só por aqui, porque tem que ter uma avaliação médica. Mas só para vocês saberem que existe, procurar, tá? Esses profissionais. Ômega 3, ele ajuda no detox em geral no corpo, tá? A recompor suas células. Crianças com autismo, ômega 3 ajuda muito, já tem pesquisas falando sobre isso. Glutamina para a saúde intestinal, para desbiose intestinal, é muito usado também. Creatina, não somente para você hipertrofiar, mas para o cérebro também, tá? Em idosos, gente, quanto mais idoso, a creatina é altamente indicada também. Vitamina B12, eu gosto de prescrever por via sublingual, porque ela não tem acesso ao intestino. Quem tem desbiose ou uma disfunção intestinal não perde aquela dosagem, vai diretamente para a corrente sanguínea em impulsos e a célula consegue usar melhor. Aqui, vitamina B6 e B9, como eu falei, é essencial para a memória. O ideal é na forma de metilfolato também, piridoxal 5-fosfato, zinco, cobre, para a tireoide também. Vitamina D, praticamente todas as células do nosso corpo têm receptores. Tem uns que chamam de hormônio D, né? Tem isso também. Quando você está com a vitamina D baixa, você pode ter exacerbação de sintomas depressivos, de falta de energia também. Tem a ver também com a saúde óssea, né, que a gente já sabe. Coenzima Q10 ajuda na força muscular, ajuda praticamente em tudo, gente, porque ele está dentro da mitocôndria, que é uma organela celular que ajuda a nossa produção de energia. E a gente precisa de energia para tudo nessa vida, em todos os órgãos do nosso corpo. Aqui são fitoterápicos, que eu gosto muito de prescrever também. Sempre lá no consultório tem um idosinho, tem alguém que vai fazer vestibular para fazer uma prova, doutora, minha memória tá capenga, tá ruim, eu preciso de uma ajuda. Já prescrevi para muitos colegas lá também. Bacopa Munieri, ginkgo biloba, muitos aqui já ouviram de ginkgo biloba, né? Que isso aí já é algo mais antigo. E a cúrcuma ela ajuda em tudo, muitos aqui devem ter ouvido falar. Porque ele ajuda em várias questões de detoxificação do corpo, em artralgias, problema de articulação. Quem tem artrite reumatoide, problemas reumatológicos, ela ajuda muito. E já vi muito paciente não sentir mais dor só com o uso da cúrcuma, sem usar nenhum analgésico. Botei ali enzimas digestivas para aliviar sintomas gástricos. Você pode usar mamão também, abacaxi após o almoço, quem tem dificuldade com a digestão. Ajuda bastante. Aqui vocês vão tirar foto, porque esse aqui já é uma receitinha. São os shots matinais. Gente, a gente acorda de manhã e já toma café com açúcar. Pelo amor de Deus, não faça isso. Tome seu cafezinho, mas também faz uso de um shot matinal, já começa seu dia já com um detox. Eu tô falando, gente, que eu vejo funcionar e que a ciência também fala, mas tem vertentes, tá? Tem algumas vertentes que acham que isso não funciona. Já tem outras vertentes e pesquisas que falam que isso funciona. Eu parto do princípio se mal não vai fazer, e já tem evidências que pessoas que usam sentem diferença, então vamos fazer. Né? Você pega meio limão, você pode colocar própolis,
algumas especiarias eu coloquei aqui, depende de qual é o objetivo que você quer usar. Tem digestivo, anti-inflamatório, energético, para a imunidade. Você pode fazer a sua montagenzinha aí. Quando eu estou num dia que eu vejo que meu estômago, minha barriga está lá na frente, eu gosto de usar bastante o digestivo. E aqui eu botei medidas para melhorar a digestão. Beba bastante água. Gente, seu estômago não tem dente. Mastiga. A gente tem que mastigar pelo menos 30 vezes cada alimento. Eu vejo pessoas que comem um prato de comida em 10 minutos, pelo amor de Deus. Mastiga. Como consegue, gente? E aí dá problema no intestino, desequilíbrio no intestino e não sabe por quê. Na sua saliva, gente, tem até anticorpo, proteção. Aí você tem uma gastrite e não sabe por quê. Às vezes, se você mastigar direito, já te ajuda bastante. Tome chás, enzimas digestivas, evite bebidas geladas ao longo do dia. Líquido junto com a comida. Jejum, gente, a gente já está fazendo, então a gente já está expert nisso. Se você não comer na parte da noite, pelo menos 2 horas antes de dormir, você já praticamente completa um jejum de 12 horas todos os dias. Eu coloquei aqui, que são receitinhas para quem sofre de constipação aí, ajuda bastante, mas a posição de cócoras. Alguém já ouviu falar disso? Que a posição de cócoras ajuda a fazer cocô? Gente, eu já testei e deu certo, tá? Tô lá no meu trono, coloco a perna em cima do privado e deu certo. Porque retifica o canal do reto e o cocô consegue passar mais facilmente. E coma gorduras boas, tá? Um abacate, né? Coloca bastante azeite na comida, você vai ver que vai ajudar bastante. E eu quero terminar, gente, com uma reflexão. Isso aqui é verdade, tá? Eu não sei se é Robert Murray, se fala Robert Murray, mas é isso aí. Um grande avivalista e jovem pastor escocês. Não. Amém. Isso aí. Viveu no século XIX e entre 1803 e 1843 morreu aos 29 anos, obeso e com vários problemas de saúde. Em seu leito de morte disse a sua frase mais famosa: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não posso mais levar a mensagem. Cuide do seu corpo, cuide do corpo que Deus te deu, alimente-se bem, durma direito, faça exercício, beba água. Afinal, nós não pertencemos a nós mesmos. Somos deles de corpo, alma e espírito. Amém. Compreendemos, gente? Amém. Oração é tão importante quanto você cuidar do seu corpo. Eu queria orar antes de terminar. Tem alguém passando por algum problema de saúde sério? Levante a mão. Glória a Deus, gente. Está todo mundo saudável. Isso aí. Gente, está todo mundo sem nenhum problema sério, mas eu tenho certeza que tem alguém que está negligenciando com o seu corpo. Que o Espírito Santo te convença e te dê consciência que cuidar do corpo é tão espiritual quanto você fazer qualquer coisa dentro da igreja. A Bíblia fala que os ímpios são mais prudentes do que os filhos da luz. E começa com pequenas coisas. Então vamos cuidar do nosso corpo. Eu fico triste muitas vezes. Nós mulheres, nós somos guardiões de nossas casas, né? Principalmente quem são casadas, a maioria que faz comida dentro de casa. Você está cuidando da alimentação do seu esposo, do seu filho. Eu fico vendo, gente, crianças já obesas e a mãe, o pai vai lá, dá biscoito recheado, dá biscoito de polvilho, dá biscoito maisena. É pura gordura hidrogenada, puro açúcar, puro trigo. Alimente seus filhos da forma correta. Dê o corpo dessas crianças para que elas possam se desenvolver bem. Isso é uma alerta do Senhor. A população está ficando doente e nós somos responsáveis por cuidar da nossa família. Amém? Glória a Deus. Fomos muito abençoadas, amém? Amém? Quem aprendeu um pouquinho mais aqui hoje sobre a nossa saúde? Eu aprendi muito. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus pela vida da doutora Paula. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós te agradecemos por todo o ensino que nós recebemos aqui. Muito obrigado pela vida da doutora Paula, porque ela se dispôs a aprender
e a nos ensinar, Pai, muita coisa. Que o seu doce Espírito que ensinou para ela, vem nos ensinar também. E que nós possamos, Pai, ser sensíveis à voz do Teu Espírito, quando Ele nos indicar, quando Ele nos direcionar, Pai, para aquilo que nós devemos colocar no nosso corpo, como que nós devemos cuidar do nosso corpo, Pai, para que nós possamos ser mulheres plenas, Pai, para a glória do Teu nome, que nós possamos transportar a Tua glória no nosso corpo e fazer a diferença, Pai, em tudo que nós fizermos e aonde nós estivermos, especialmente nós que somos mulheres sábias e que vamos edificar sempre as nossas casas, Pai, com a direção, o poder e a sabedoria do Senhor. Pai, venha, Pai, trazer no nosso coração o desejo, Pai, de fazer tudo segundo a Tua vontade, tudo para a glória do Teu nome, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um mimo do Pai para você, da Rede de Mulheres. Recebe que está cheio de amor, amém? Glória a Deus. Você vai gostar. Agora nós vamos passar para o nosso tempo de comunhão. Delaí já está chegando com o suquinho ali. Está tudo preparado. Então vamos abençoar os nossos alimentos, amém? Pai, nós te agradecemos por esses alimentos, por cada um que trouxe. Foi tudo feito com tanto amor, com tanto carinho. Nós abençoamos cada alimento que vamos comer, que vamos beber, o tempo de comunhão que vamos ter ali. Pai, que seja um tempo bem gostoso, Pai. Nós te agradecemos, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado aí. Se alguém tiver uma dúvida depois, pode me procurar que você